Gente, olha só, a chegada de Dom João VI junto com a sua família, né, a chegada da família real aqui no Brasil, na colônia, vai gerar transformações significativas, né? Como, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas. O que é que eu quero dizer com isso? Portugal, como o Brasil era colônia de Portugal, os portugueses é que ditavam as regras, eles é que ditavam as leis, eles é que diziam que podia ou não ser feito pelos colonos. Por exemplo, eles fizeram algo que ficou conhecido como Pacto Colonial. O Brasil só podia vender para Portugal, então vendia o que produzia por preço barato, quando esses produtos não eram explorados, mas o que acontecia no maior grau era a venda de produtos portugueses para o Brasil, num preço muito mais caro, né, uma vez que não existia concorrência, né, um valor muito mais caro se comparado a produtos vendidos por outras nações europeias. Então, esse pacto colonial é isso, um acordo, né, uma determinação da coroa portuguesa em que o Brasil só podia vender para Portugal e Portugal só podia vender para a colônia brasileira, correto? É como se alguém, por exemplo, vamos pensar na escola, é como se dentro da escola, na cantina, tivesse um salgado a R$ 10 e na padaria próxima o salgado fosse R$ 2, e aí a direção da escola diz, não, vocês só podem comprar aqui dentro da vendinha, ou vão ficar com fome o resto da manhã, ok? Correto? Aí, gente, nós vimos que quem trouxe a família real, quem fez aí que salvaguardou, né, que acompanhou a família real quando saiu de Lisboa até a chegada na colônia em 1808, foi a Marinha Britânica. Uma das exigências da Marinha Britânica é a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, os ingleses disseram, epa, nós também queremos vender aí para os colonos. Dom João VI tinha essa dívida com os ingleses, afinal eles o trouxeram, né, são e salvo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai determinar a abertura dos portos às nações amigas. Isso vai ser bom para os colonos, por quê? Porque eles vão poder comprar produtos agora, né, mais baratos. A gente sabe que a concorrência é boa para quem? Para o consumidor, correto? Então agora eles vão poder comprar aí, né, produtos mais baratos. Vai ser interessante para os britânicos, como também para os colonos. Então essa atitude, né, uma das primeiras atitudes é a abertura dos portos às nações amigas. Para vocês terem ideia, gente, o Brasil é um país tropical, né? Até então não era país, era colônia. Maior tempo fazendo muito calor. Os ingleses venderam até patins de gelo para os colonos. Pensa bem. Imagina só. Outra coisa, outra atitude tomada por Dom João VI, revogação do alvará de 1785. O que quer dizer isso? Era um alvará que impedia o estabelecimento de manufaturas e a implantação de indústrias na colônia. Agora esse alvará está revogado, ou seja, quem tem aí, né, o trabalho manufatureiro, fabrica algo que utiliza aí do artesanato das mãos, vai poder fazê-lo, e também, se houver a possibilidade, a implantação de indústrias na colônia, utilizando inclusive mão de obra local. Outra atitude importante. Olha só, assinatura dos tratados de 1810, concedendo privilégios comerciais ingleses, que é o fim do exclusivo comercial português, conforme eu disse. Então essa assinatura do tratado de 1810 dizia isso, que os ingleses agora poderiam comercializar com os colonos. Perfeito? Olha só, agora nós vamos ver algumas mudanças que foram promovidas com a chegada da família real. Obviamente, gente, que a partir do momento que Dom João VI se estabelece aqui, ele quer o melhor para ele, o melhor para a família dele, né? Então ele vai ver aí as mazelas, as demandas mais de perto, uma vez que ele governava de longe, agora ele está vivendo na colônia. Repito, era a primeira vez que um colono, que um regente, né, que um príncipe colocava os pés numa colônia. E aí vai haver a fundação do Banco do Brasil, existente até hoje, uma das instituições, portanto, mais antigas e duradouras, né? Ele funda o Banco do Brasil para quê? Para melhorar a economia ali na colônia. É uma atitude muito interessante. A abertura da Gazeta do Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro. Os estados, hoje estados eram chamados de província. Isso vai acontecer logo no início da chegada, ó. Em 1808, a Gazeta vai ser o primeiro jornal impresso no Brasil. E aí esse jornal vai falar principalmente aí, vai falar bem de Dom João VI, bem da família real, ok?
dão incentivo aí à imprensa. Investimento em pesquisas científicas e a construção do Jardim Botânico. Então essas pesquisas científicas ele vai incentivar, né? Vão surgir vacinas, vão surgir aí inúmeras coisas importantes no campo da ciência e a construção do Jardim Botânico. Muito bonito, Dom João VI tinha um carinho muito especial, tá aí, ó, imagem do Jardim Botânico à época. Vejam aqui no canto ó, os escravos trabalhando, tá vendo? A escravidão era uma realidade no Brasil. Aqui embaixo, ó, no rodapé está escrito plantação de chá na área do Jardim Botânico, uma pintura de 1822 a 1825. Nós temos aqui algumas pessoas, então, observando de perto, né, ao fundo, o famoso Pão de Açúcar. Muitas árvores, vejam aí, ó, um local muito bonito. Olha aí mais uma imagem da época, ó. As palmeiras, conhecidas palmeiras imperiais, ó. Tá vendo? Olha aí, ó, as palmeiras imperiais hoje é uma imagem atual, tá? Do Jardim Botânico. Muito visitado na cidade do Rio de Janeiro, muito bonito. Perfeito? Olha só, nós vamos ver ainda que houve a transferência da Biblioteca Real para o Rio de Janeiro. Quero chamar a atenção para vocês que na correria o acervo da biblioteca ficou lá no Porto, em Lisboa. Veio meses depois, porque eles vieram tão correndo com o medo de Napoleão que a biblioteca e algumas pessoas ficaram para trás, viu, gente? Outra coisa importantíssima, o Brasil é elevado a Reino Unido. Então, ele deixa de ser colônia, agora ele é um reino que vai se unir a Portugal e Algarves em 1815. Olha só, vai haver uma ocupação da província da Cisplatina em 1816, vamos ver o que é isso, ó. Vai haver um conflito depois nessa região. Aí olha só, a Guerra da Cisplatina, ela vai ser um conflito armado entre o Império, entre o Brasil, que era um império então, e as Províncias Unidas do Rio da Prata, que eram antigas províncias do Reinado Espanhol do Rio da Prata. E aí vai ocorrer esse conflito em 1825 e 1828. A região era motivo então de disputa entre portugueses e espanhóis desde o fim do século XVII. E aí o Brasil vai participar aí desse conflito, né, mandando tropas, enviando tropas, muito importante aí para Dom João. E aí olha só, a insurreição pernambucana, o que foi isso? O que significa isso? Foi um movimento político comandado pela aristocracia rural, que eram os privilégios de uma classe social formada por nobres. Então, esses nobres, né, que viviam ali em Pernambuco, e outras capitanias do Nordeste. Eles estavam descontentes com o governo português, então eles vão propor, né, vão organizar um levante. E aí as causas da revolta, eles estavam insatisfeitos com o quê? O que gerava mais insatisfação? Eles desejavam a queda dos preços do algodão e do açúcar no mercado internacional. Esses produtos estavam sendo vendidos num valor muito caro, estava afetando diretamente esses produtores de algodão e de açúcar, uma vez que outros países estavam vendendo o produto a um preço mais barato. Privilégios dados aos portugueses em prejuízo da elite local. Então o governo privilegiava, dava, né, uma autonomia maior para os portugueses, apoiava mais os portugueses e a elite local estava sendo prejudicada por isso. Então uma concorrência desleal. O controle dos comerciantes portugueses sobre as exportações e importações da região. Então os portugueses tinham total autonomia e, claro que existia uma crítica em respeito a isso. Além disso, gente, havia o aumento dos impostos na região. Quando dói no bolso, a população fica insatisfeita. O movimento, então, essa insurreição, né, esse levante, ele foi um movimento de caráter separatista. Então, o desejo dos pernambucanos era separar-se de Portugal, e aí eles vão proclamar uma república e eles vão instaurar um governo provisório em Recife, baseado nos princípios iluministas. Então, algumas pessoas que haviam estudado lá em Lisboa, voltaram com os ideais iluministas e propuseram então a implantação de uma república lá em Pernambuco. Em maio de 1817, as forças do governo elas vão sufocar esse movimento, vão acabar com esse movimento, temendo, né, que esse levante crescesse para outras regiões. Então, os pernambucanos voltam então a fazer parte da colônia, voltam a fazer parte de Portugal. Na sequência, no próximo vídeo, nós vamos ver o que foi a Revolução do Porto.